Bom dia, bonitos! Faltam 2 dias para minha próxima prova de residência e eu resolvi fazer um vlog com vocês mostrando como eu tô me preparando para as provas. Eu, esse ano, resolvi fazer apenas provas aqui no Rio de Janeiro. Eu escolhi fazer 5, porque foi um ano que, apesar de eu estar me preparando para as provas de residência, eu passei por vários momentos que dificultaram meus estudos, então eu não achava que valia a pena eu sair do estado para tentar. Então eu resolvi fazer o ENARE, que é o Exame Nacional de Residência Médica, porque tem várias vagas aqui para o Rio de Janeiro, inclusive para a especialização que eu quero, que é cirurgia geral. E além do ENARE, a próxima prova que eu vou fazer é o Hospital Naval Marcílio Dias, o Hospital da Marinha, que também tem residência de cirurgia geral. Depois eu irei fazer a prova da UFRJ, que abrange além do Hospital Universitário da UFRJ, o Hospital do Exército, o Hospital da Força Aérea do Galeão e algumas outras instituições. E depois eu vou fazer a prova da UERJ e a prova da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que tem alguns outros hospitais também. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como eu me organizo. Eu começo a fazer um intensivão da prova por volta de 15 dias antes, quando eu consigo. Então, como o ENARE já tem um tempinho, eu comecei a me preparar para a prova do Marcílio Dias. Só que, como eu vou entrar numa maratona de provas, eu também estou intercalando com outras, como o do Fundão e da UERJ, sendo que dessas próximas que eu vou fazer, eu queria mais me focar na UERJ. Eu gosto bastante da instituição, afinal, vou ser formada lá no final desse ano e tô tentando ver se eu consigo. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, a gente tenta de novo no que vem. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho feito. Começando, então, no mundo ideal, 15 dias antes da prova, eu tento pegar os últimos anos daquela prova e sentar a bunda na cadeira e fazer. Com base no meu desempenho nessas provas, eu faço um levantamento de temas. Como funciona esse levantamento de temas? Eu coloco o tema, coloco o número de questões que foi cobrado nesses últimos 5 anos e o meu percentual de acertos nessas questões. E com base nisso, eu vou determinando quais são os temas mais prevalentes, segundo as últimas elaborações de prova dessa banca, e quais temas eu preciso revisar com maior intensidade. Então, vou mostrar agora para vocês aqui no meu computador. Eu pego a planilha do Google Sheets mesmo, Google Planilhas, coloco o tema, a grande área que pertence ao tema, se é cirurgia geral, se é clínica médica, se é preventiva, se é pediatria, ou se é ginecologia e obstetrícia. Coloco o número de questões que caíram nos últimos 5 anos e o meu percentual de acertos nas últimas provas. Eu controlo esses meus acertos, as questões que eu fiquei com mais dúvida, com um controle de provas. Esse controle de provas, eu coloco a data que eu fiz a prova, o tempo que eu demorei fazendo a prova, o tempo de correção, esse aqui inclusive está faltando, porque foi o simulado que eu fiz ontem. A prova que eu estou fazendo, por ordem que eu comecei, como o Marcílio Dias, ele tem as questões todas misturadas, acaba que eu sigo a ordem numérica mesmo. Só que dependendo da prova, por exemplo, o ENARE, ele é organizado por área. Então, o ENARE eu gostava muito de começar por pediatria ou por ginecologia e obstetrícia, porque são matérias que são menores, então eu sentia mais segurança fazendo as questões. E quando você começa a fazer uma prova, seja ela de residência médica, seja ela um concurso qualquer, ou a prova de vestibular mesmo, eu sempre recomendo que você comece pela área que te dá mais segurança, seja pelas questões mais fáceis, seja pelas questões que você sabe mais, independente. Mas quando você começa a fazer as questões que você tem mais segurança, você aumenta um pouquinho a sua autoestima intelectual durante a prova e isso pode ajudar muito o seu desempenho, você não tem noção. Porque quando você já começa a prova, vê aquela questão difícil, perde tempo fazendo, você sente que já perdeu tempo, sente que você é burro mesmo, porque você fica desesperado na hora de fazer prova. E você fica desanimado para ler o enunciado das outras. Isso não pode acontecer. Você tem que aproveitar muito o seu tempo e aproveitar muito o seu bem-estar mental durante a prova, porque às vezes nosso humor oscila muito, porque são muitas horas de prova, né? Então eu recomendo que você faça isso, leve isso em consideração quando for elaborar a sua estratégia de prova. Então vamos lá. Eu coloco em azul as questões que eu acertei, vermelho as questões que eu errei. Nessa prova eu tive 72% de acertos, longe da nota de corte, porque a nota de corte do Marcílio Dias não é amplamente divulgada, então há especulações que ano passado girou em torno de 82. Então faltou um número considerável para eu chegar na nota de corte.
Mas seja o que Deus quiser, na prova desse domingo a gente faz nossa parte e se não der certo, bola pra próxima. E é assim que você tem que pensar, você não tem que ficar desesperado se não passar, gente, calma. A gente tem que corrigir os erros e para a próxima e melhorando cada vez mais. Isso tanto entre os anos de prova como entre as provas do mesmo ano. E é isso que eu tô tentando fazer, mostrar aqui pra você. Então, eu coloco os erros e acertos e dentre os erros eu divido a qualidade do meu erro. Se eu errei por falta de conteúdo, se eu errei por dúvida na questão, algum ponto específico que eu errei da questão, ou se foi falta de atenção. Sempre faço essa prova com muita atenção. Se você é uma pessoa que faz prova relativamente rápido, durante a prova você tem um certo tempo para poder revisar, principalmente aquelas questões que te deixaram na dúvida. Então eu recomendo que você leia os enunciados com calma, principalmente os comandos da questão, que geralmente ficam ali na última frase e te direcionam para o que você tem que responder. Faça isso, tá? Agora que eu mostrei para vocês a minha organização de prova, eu vou sentar a bunda na minha cadeira e revisar os conteúdos que eu tô com mais dúvidas. Eu vou trazer vocês comigo e mostrar pra vocês a minha preparação para essa prova que vai ser domingo. Bora lá? Voltei, bonitos. Hoje é a véspera da prova. Eu acabei ficando off do Instagram, de tudo. Fiquei o dia inteiro vendo série, aproveitando que tava chovendo. Porque em véspera de prova, eu sou um tipo de pessoa que fica um pouco ansiosa. Então eu não consigo estudar. No máximo assistir uma aulinha de revisão. O Estratégia Med, que é o cursinho que eu faço, eles organizam para algumas provas de revisão de véspera. Mas como a prova que eu vou fazer é uma prova muito grande, eles geralmente dão prioridade para provas maiores, como Enália, Albert Einstein, até o UERJ, Fundão, eles não fizeram. Então eu acabei me dando a tarde livre, terminei uma temporada de How to Get Away with Murder. E, só para não falar que eu não fiz nada, eu vou reler. Agora são 6 e pouca. Eu vou reler as últimas provas que eu fiz. Como eu falei pra vocês, eu faço pelo menos as provas dos últimos 5 anos da instituição. E como algumas instituições têm o hábito de repetir questão, principalmente dos últimos 5 anos, às vezes repetem 1, 2. Eu vou só passar o olho, assim, sem cobrança. É uma coisa mais tranquila mesmo, porque o que eu tinha pra fazer eu já fiz. Reler algumas tabelinhas que tem coisas pra decorar mesmo, assim, sem cobrança. Porque eu quero dormir bem, quero descansar e também vou arrumar minha bolsinha para amanhã. Lembrando que a caneta é preta de corpo transparente. O cartão de confirmação já está impresso também. E é isso. Amanhã antes de sair eu venho falar com vocês. Me desejo sorte. Bom dia, bonito. São quase 7 horas da manhã. Eu já tô pronta. Coloquei minha roupa, uma calça jeans, entende? Porque o tempo tá meio esquisito. E vou sair agora pra fazer a prova. Vou só conferir se eu coloquei tudo na mochila. Preciso levar o cartão de confirmação, documento, as canetas. Vou levar uma água também, porque me dá sede quando eu faço prova. Então eu vou beber aquilo rapidinho. E também o chocolatinho, caso eu fique nervosa. Essa prova de hoje é uma prova mais rápida. Tem só 50 questões objetivas. Só que para levar o cartão no caderno de resposta tem que ficar praticamente final. Desejo uma boa prova pra mim e hoje também é dia de Enem, então a rua vai estar cheia. Então se você tá vendo esse vídeo depois do Enem, vou publicar depois provavelmente, espero que você tenha feito uma boa prova. Então, bora que bora. Fala, bonitos, acabei de chegar em casa, tive que resolver algumas coisas na rua, então depois da prova acabei não vindo imediatamente. Eu trouxe o caderno de prova. Eu sou o tipo de pessoa que sai de prova e não gosta de conversar com ninguém. Não gosto de comparar a resposta, não gosto de falar sobre a prova. Então, assim, eu fico meio quietinha na minha, processando o que aconteceu. Minhas impressões sobre a prova. Padrão de pergunta que eles sempre fazem, mas eles fugiram um pouco dos temas mais comuns. Esse ano eles cobraram bastante psiquiatria, que era uma coisa que não era muito recorrente na prova da Marinha. Assim, pode ter pego muita gente de surpresa. Numa prova de 50 questões, você ter 7 questões de psiquiatria, sendo que é processo direto na residência médica. Quais são as questões dessa prova? Por ser uma prova muito papum, questões muito diretas, enunciados não são tão complexos, não é tão difícil, a nota de corte acaba sendo muito alta. Eu não acho que esse ano vai ser diferente pensando nessa prova aqui que eu fiz. Peguei esse caderno rosa aqui. Como eu fui na prova,
Eu não consigo, logo depois que eu faço a prova, analisar muito bem meu desempenho, porque eu geralmente saio cansada, independente se a prova é mais longa, independente se a prova é mais curta, geralmente quando é mais longa eu saio sim mais cansada, porque todo esse rolê de fazer prova me deixa um pouco desgastada. Então, assim, não sei se eu fui muito bem, tive a impressão que deu pra fazer uma boa prova, só que fica sempre aquela dúvida se deu pra ser boa o suficiente. Então, vamos aguardar, o gabarito sai daqui a 2 dias. E eu vou corrigir, ver se consigo mandar algum recurso. Torçam por mim, espero que eu tenha feito uma boa prova. E essa é apenas a segunda de 5 provas que eu vou fazer esse ano. Espero que tenha tudo certo. Então, fico feliz que você tenha assistido esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e curtir. E nos vemos nos próximos conteúdos. Tchau!